A humanidade se tornou vítima de si mesma. A sua própria presunção escavou abismos que a isolou completamente da compreensão da realidade, ou seja, da vida como ela é. A maioria esmagadora das pessoas não se capacita mais a compreender a dinâmica da vida. A vida na sua simplicidade, na sua pulsação, no seu movimento natural. As pessoas criaram uma pseudo-vida, uma pseudo-existência, uma pseudo-sociedade, uma pseudo-humanidade, uma pseudo-política, uma pseudo-economia, uma pseudo-religião, uma pseudo-cultura. Tudo é fantasmagórico nos dias atuais, é fake. Esta humanidade fake criou coisas fakes. Então, diante de toda essa situação, a humanidade precisa ser salva de si mesma. Salvar a humanidade de si mesma é hoje o grande desafio. Mas como fazer isso se a maior parte das pessoas não quer rever seus conceitos? Os seres humanos são assim, eles aderem a uma determinada ideologia, a um pensamento, uma visão de mundo, um modismo, uma tendência. E depois essas pessoas não conseguem mais se libertar disso, não querem, na verdade, se libertar disso, porque uma libertação exige uma mudança de atitude, exige uma responsabilidade, uma compreensão, uma caminhada por si mesmo. A libertação exige isso, uma caminhada por si mesmo, onde o próprio ser humano se põe a caminhar, sem esperar que outros caminhem por ele. O que mais vemos hoje são pessoas esperando que alguém caminhe por elas, que alguém conclua o caminho por elas, que alguém faça aquilo que cabe somente a elas. Isso comprova o nível, o grau gravíssimo de terceirização da responsabilidade que observamos hoje. Tudo menos fazer alguma coisa. Este é o lema da maioria das pessoas. Por isso elas endeusam a política, sejam esquerdistas ou direitistas. Por isso endeusam as religiões ou o ateísmo militante. Por isso endeusam a pseudo-espiritualidade ou o materialismo. Por isso endeusam ideologias, modismos, ídolos, astros do cinema, da televisão. O que mais observamos são idólatras idolatrando alguma coisa. Esta humanidade idólatra se tornou vítima de si mesma. E como salvar essa humanidade de si própria a essa altura, se a maioria das pessoas não quer fazer o trabalho interior, não quer trilhar o seu caminho, não quer assumir a sua responsabilidade, não quer despertar a intuição e caminhar conforme as orientações da vida intuitiva? Como salvar a humanidade de si mesma se esta é a situação nos dias atuais? Então, estamos aí num momento crítico em que praticamente tudo está desmoronando, é o retorno
As leis espirituais estão devolvendo para a humanidade o que ela semeou ao longo dos anos, das décadas, dos séculos e dos milênios. Por isso agora tudo está tão caótico. As pessoas estão passando por dificuldades econômicas, né? Dificuldades de convívio familiar, convívio no ambiente de trabalho, convívio na sociedade, ideologias políticas malucas de todos os lados se degladiando, enfermidades, pandemias, né? Ameaças de conflitos bélicos entre as nações mais poderosas do mundo, uma briga por mercado, uma batalha constante por aquisição de tecnologias bélicas cada vez mais avançadas. Então, esta é a situação da humanidade, onde praticamente somente se luta por coisas terrenas, ligadas ao poder, à influência, à riqueza, à ostentação, à falsidade, à mentira, à vaidade, à arrogância e à prepotência. A vida desta humanidade vítima de si mesma gira em torno dessas coisas. Gira em torno dessas coisas. A humanidade está num looping sem sair do lugar. A humanidade está dentro da rodinha do ratinho de laboratório, ali correndo sem sair do lugar. Foram tantas invenções tecnológicas nas últimas décadas, né? Tantas comodidades, tanta modernização. Tudo isso para quê? Conseguimos dar algum passo adiante na questão humana? Falo aqui do melhoramento interior das pessoas. Conseguimos dar passos adiante, ao menos um passo nesse sentido? Olha, não querendo ser pessimista, mas não conseguimos dar passo algum no melhoramento interior, na melhoria interior. As novas gerações que surgiram, que foram surgindo nas últimas décadas, geração após geração, essas diferentes gerações foram se mostrando cada vez mais perdidas, desorientadas, sem rumo, sem um foco, sem um objetivo, sem um propósito. É tanta tecnologia, mas falta um propósito na vida das pessoas? O que adiantam tantas invenções se o mínimo, que é um propósito, as pessoas não têm? Então, são as contradições desta humanidade vítima de si mesma, que precisa ser salva de si própria, porque a própria humanidade é o seu grande algoz, o seu torturador, o seu opressor. Esta humanidade vaidosa, materialista, arrogante, desfocada completamente dos valores essenciais da vida. Então, esta humanidade cega e perdida foi pilhando fracassos e mais fracassos e mais fracassos espirituais, por mais que materialmente tenham surgido grandes avanços. Não podemos negar isso. Avanços científicos, tecnológicos, não que haja um problema nisso, por favor. Não estou aqui recriminando a tecnologia e as invenções, mas estou aqui enfatizando que isso apenas também não serve de nada. De nada adianta a inteligência artificial, a robotização, máquinas que fazem praticamente tudo sozinhas, máquinas que fazem praticamente tudo sozinhas no setor produtivo, na administração de informações. Se em termos humanos estamos mal,
Se praticamente não temos mais seres humanos de verdade. Pode sair em plena luz do dia com uma lanterna que praticamente não se encontra mais seres humanos de verdade. Essa é a situação dos dias atuais. Sendo que a humanidade está diante de coisas terríveis. O retorno, a grande transição, o juízo final, a nova era. Queira cada um dar o nome como quiser a todo esse processo global que envolve a humanidade como um todo, mas é fato que ela está diante de uma situação que ela dificilmente conseguirá resolver. Apenas um ou outro indivíduo no meio da grande massa é que conseguirá resolver essa questão dentro de si mesmo, primeiramente, para depois poder dar passos decisivos na melhoria da sua vida, para poder encarar esse processo purificador, onde a maioria da humanidade será triturada. Terá que ser triturada, porque não sai nada disso. É como se a humanidade fosse constituída por tijolos defeituosos, tijolos tortos, tijolos que não foram queimados suficientemente, formados por um barro podre que não tem consistência, tijolos que não sustentam parede alguma, tijolos que não se suportam a si mesmos, que não se sustentam a si mesmos, mas que esfarelam. Esta é a realidade desta humanidade que falhou na sua quase totalidade. E agora, diante aí do juízo final, da grande transição, da grande purificação, a maioria dessa humanidade vai ser triturada, tijolos que não servem para nada. Tijolos que não servem para nada. E a humanidade precisa ser salva de si própria. Algo precisa destruir o seu modelo civilizacional, a sua visão de mundo, as suas perspectivas, para que, uma vez de joelhos, quem sabe aprenda a verdadeira humildade. Porque a essa altura a maioria das pessoas ainda desfruta ou alimenta uma arrogância terrível. O pior é isso, com todas as suas obras defeituosas, com suas invenções, as pessoas andam muito arrogantes, prepotentes, acreditando que podem tudo. O ser humano praticamente destruiu todo o planeta, mas quer ir para outros planetas, quer destruir outros planetas também. O ser humano não consegue nem lidar consigo mesmo, mas quer ir para o espaço, quer desbravar o universo. Para quê? Se não consegue nem fazer o seu trabalho de casa, se não consegue nem cuidar do seu próprio lar interior, se não consegue nem permanecer em paz consigo mesmo, a humanidade é um risco para o planeta, a humanidade é um risco para si mesma. Parece um exagero o que eu estou falando aqui, parece que eu estou aumentando a situação e o problema não, é um fato. A humanidade tornou-se perigosa por causa do excesso de mente, cega espiritualmente, cega para a intuição, insensível para a vida intuitiva. Esta humanidade materialista cultivou apenas o cabeção. E o cabeção, quando nutrido, quando educado de forma unilateral, se torna uma arma perigosíssima, se torna uma pedra que, lançada, gera prejuízos.
gera dor, sofrimento, gera a morte. O projeto da humanidade é um projeto suicida, autodestrutivo. Se algo não acontecer e não deitar por terra o nosso modelo civilizacional para que as coisas comecem do zero, para que as coisas recomecem do zero, como precisa ser, a humanidade vai se destruir. Continuaremos aumentando populacionalmente, vamos acabar com o resto dos recursos naturais, querendo pegar os recursos naturais de outros planetas ainda, olhem só que absurdo, vamos continuar neste círculo vicioso, apenas querendo coisas externas, glória, poder, domínio, influência, riqueza. Se algo não deitar essa humanidade por terra, ela vai continuar apenas nessa perspectiva, sem se dedicar ao essencial, que é a vida espiritual verdadeiramente, o que não tem nada a ver com as religiões e a pseudo-espiritualidade que hoje gera milhões e milhões através da venda de bugigangas. Alguma coisa precisa derrubar nosso modelo para que possamos recomeçar do zero. E algo vai derrubar. Algo vai derrubar. Problemas climáticos. A inquietação dentro das pessoas, o sofrimento, o desespero. A humanidade está caminhando para o fim da linha. Em breve ela vai se deparar com o inevitável, que é o reconhecimento do seu falhar. Mais alguns anos, a humanidade vai se deparar com esse ponto final. Em meio a crises climáticas, políticas, econômicas, comerciais, existenciais, financeiras, e isso tudo vai gerar um grande caos. E uma hora a humanidade vai se dar conta da sua insuficiência, da sua impotência. Mas daí, se ela quiser aceitar isso ou não, se ela quiser reconhecer o seu falhar ou não, é outra história. Porque arrogante como é essa humanidade, mesmo de joelhos, é capaz dela ainda não aceitar e não reconhecer o seu falhar. Tudo é possível a essa altura. Tudo é possível. E se for conferida liberdade total a essa humanidade, para sempre ela se autodestruirá. Destruirá o planeta. Acabará com todo o meio ambiente. Não vai demorar muito, chegaremos a 8 bilhões de pessoas, 9 bilhões de habitantes, 10 bilhões de habitantes sobre a Terra. Tudo isso será insustentável. Então, estamos agora num beco sem saída. Não dá mais para crescer populacionalmente, em primeiro lugar. Não dá mais para crescer economicamente sem degradar ainda mais o planeta. Estamos diante de fronteiras. Estamos diante de limites. E a humanidade precisa reconhecer que agora faz-se necessário o trabalho dentro das pessoas. Temos tecnologia suficiente, temos recursos materiais suficientes, temos já o que precisamos na esfera material. Agora o que precisa ser trabalhado é o íntimo das pessoas. Mas nisso elas relutam. Nisso relutam porque têm o olhar voltado apenas para fora. E a única coisa que poderá salvar a humanidade de si mesma é o desmoronamento do seu estilo de vida, do seu modelo econômico, político, cultural, religioso. Somente o desmoronamento disso tudo é que poderá salvar a humanidade de si mesma, ou aqueles indivíduos que ainda quiserem se redimir, quiserem melhorar. É uma questão individual aqui, e não coletiva.
Somente algo muito ruim poderá salvar a humanidade ou a parcela que quiser ser salva da própria humanidade, porque se tornou vítima de si mesma, vítima da sua arrogância, da sua prepotência, do seu materialismo e da sua vaidade. Da sua vaidade. Depois desta grande transição, desta grande transformação, desta grande purificação, virá um período que as profecias denominam como o reino do milênio. Um período de 1000 anos em que a humanidade estará livre de todas as suas criações malucas, deste modelo civilizacional. Depois que este modelo desmoronar, a humanidade terá 10 séculos para rever seus conceitos. E neste período, a humanidade será destituída do seu livre-arbítrio. Como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, a humanidade será destituída do seu livre-arbítrio. Durante 1000 anos, ela será conduzida através de uma imposição da luz. A humanidade terá que se vergar às leis espirituais, ou ao menos aquela parcela da humanidade que conseguir passar pelo processo purificador, que agora está próximo do desfecho. Próximo do desfecho. Os próximos anos aí trarão inúmeros eventos para essa humanidade. É visível, está no ar. Basta um pouco de sensibilidade para perceber isso. E somente este retorno acelerado das coisas que vai gerar o desmoronamento do modelo atual é que poderá salvar a humanidade de si mesma, porque ela, por si própria, já não tem salvação. Se fosse conferida liberdade irrestrita a essa humanidade para sempre, ela se perderia. Se perderia. Somente após a purificação durante o reino do milênio, quando o livre-arbítrio desta humanidade for retirado e ela tiver que se readequar, somente isso ainda poderá ajudá-la a encontrar o seu caminho. Somente isso. Somente através desta forma que os indivíduos sobreviventes da grande purificação é que poderão se readequar. Munida da liberdade, a humanidade só tende a se autodestruir. Munida da sua liberdade, ela somente tende a se autodestruir. Somente o desmoronamento do sistema atual é que pode salvar a humanidade de si mesma. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!